aula é referente a quadriláteros. Nós vamos conhecer os quadriláteros, seus lados, seus ângulos, seus formatos, tá bom? Quadriláteros. Todo polígono de 4 lados é denominado quadriláteros. Então, eu tenho aqui um quadrilátero, que é um paralelogramo. Então, eu tenho aqui as medidas A, B, C, D, tá? Aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que são os meus vértices. Aqui eu tenho os lados. Esse lado de A a B, ele é paralelo ao lado de D a C. E A a D, ele é paralelo a BC. Tudo bem? De A até C é a minha diagonal. E de D até B é a minha diagonal. Então, os pontos A, B, C e D são os vértices. Os pontos AC e BD são os vértices opostos. E eu tenho AB, BC, CD e DA são os meus segmentos do lado, que são as retas. Os segmentos AB e DC são opostos e paralelos. AD e BC são opostos e paralelos. E os segmentos que eu já falei que é AC e DB são as diagonais. Os elementos de um quadrilátero. O que eu tenho nos quadriláteros? Além dos vértices e os lados, eu tenho os ângulos, tá? Então, diferente do triângulo, que a soma dos ângulos internos é igual a 180, nos quadriláteros, a soma total dos ângulos é 360. Por quê? O meu triângulo está dentro de uma circunferência. O meu retângulo ou o meu quadrado está dentro de uma circunferência. E uma circunferência inteira tem 360 graus, tá? Então, eu tenho aqui, de novo, um quadrilátero, lado A, B, C e D, tá? A, B, C e D minúsculo são os ângulos internos, que é esses que estão em laranja aqui dentro. Então, são os ângulos internos, tá? A e B são ângulos consecutivos. Então, eu tenho essa medida A, essa medida B são consecutivos. Quer dizer, as duas juntas formam um ângulo de 180 graus. Uma complementa a outra. A mesma coisa, D e C são consecutivos. Agora, vira o lado, C e B, D e A são consecutivos. Aí, eu tenho A, B, C e D, ângulos externos, que é o que está fora do meu quadrilátero, que é esse que está aqui em rosa. Então, A, B, C e D é o que está fora, são ângulos externos, tá? O meu ângulo A, interno e externo, forma um ângulo de 90 graus. Se eu continuar a minha figura aqui e fizer um arco, eu tenho 180. Se eu fizer o contrário aqui, eu tenho 180. Somando as duas, 360. O B é a mesma coisa. Ó. Se eu formar um arco aqui, eu tenho 180. Se eu formar outro do lado de fora, mais 180. Somando os dois, 360, tá? A soma dos ângulos internos é igual a 360. E a soma dos ângulos externos, SE, igual a 360. Determine a medida de x e y. Então, eu tenho que olhar aqui e saber que a soma total é 360. Mas eu tenho que comparar os meus lados, se eles são consecutivos, se eles são iguais, se tem a mesma medida ou não. Então, vocês vão analisar a figura. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho 25 graus e x. Se eu olhar, essas duas medidas são iguais. Então, eu já tenho o valor de x. X igual a 25. Então, aqui é 25. E eu tenho que descobrir y. Se essa medida vale y, essa vale y. Então, eu tenho 25 mais 25 mais y igual a 360. Então, eu tenho 25 mais 25, 50. Y mais y, 2y igual a 360. Vou isolar o que é letra, 360. 50 está somando, passa subtraindo. 2y é igual a 310. O 2 está multiplicando, passa a dividir. 310 dividido por 2, y é igual a 180.
55 graus. Eu descobri quanto que vale o valor de y, tá? Mas não descobri o valor total. Então, ó, eu tenho 25 mais 25 mais 155 mais 155. Então, esse y vale 155 e esse y vale... os dois y vale 155. Quanto vale cada medida? Então, eu vou pegar o 155 e vou dividir por 2. Então, cada lado é igual a 77 graus e 5,5, tá? Então, ó, 25 aqui, 25 aqui. Eu descobri que y vale 155, mas eu descobri a medida total dos dois. Como que eu sei quanto mede cada lado? Eu divido por 2, porque os dois lados são iguais. 155 dividido por 2, 77,5 graus, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, um losango. Então, eu tenho aqui a medida x e x. Eu sei que essa medida é igual a essa. E eu tenho aqui em amarelo essa medida que é igual a essa, tá? Propriedade do losango. Então, o que eu tenho que fazer? Se esse lado é igual a esse, eu vou igualar as duas equações. 10y mais 13 igual 8y mais 46. Vou colocar a letra para um lado e o número para o outro. Então, 10y, o 8y está somando, passa subtraindo. O 46 já está desse lado, ele permanece. E o 13 está somando, passa subtraindo. 10 menos 8, 2y. 46 menos 13, 33. Agora, isola o y, o 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? 33 dividido por 2, 16,5. Eu descobri quanto que vale o ângulo? Ainda não. Eu vou ter que pegar cada equação dessa e substituir. Então, eu vou pegar 10y mais 13. E onde tem y, eu ponho 16,5. Então, vezes 16,5 mais 13. Então, eu tenho 16,5 vezes 10, 165 mais 13. Então, 178 graus, tá? Então, o meu y vale 178. Só que eu descobri um y, tá? Um único y. Eu tenho que fazer o quê? Se eles são iguais, eu divido por 2. Então, eu vou pegar 178 dividido por 2, 89. Então, esse lado tem 89 graus e esse lado tem 89 graus. Beleza. O que eu posso fazer para descobrir o x? Ou eu faço o mesmo cálculo. 89 mais x mais 89 mais x igual a 360. Fica, ó. X mais 89 mais x mais 89 igual a 360. Letra para um lado, número para o outro. X mais x, 2x. 360, 89 mais 89, 178. Então, eu tenho 2x é igual 360 menos 178, 182. Dividido por 2, x é igual a 91, tá? Aí, eu descobri quanto que vale o valor de x e o valor de y, tá? Então, o x vale 91 cada lado e aqui o y 89 e 89. Ou o que você pode fazer? Já faz direto, 89 mais 89, 178. Menos 360, 182. Dividido por 2, 91. Agora aqui, ó, segundo exemplo. Eu tenho um retângulo ou um quadrado, um lado x, um lado y e o ângulo central 112. Presta atenção, não existe um cálculo aqui que isso aqui é 360, tá? Então, o que você faz? Separa a figura, pega essa daqui primeiro. Essa medida é igual a essa. Então, você tem aqui
um triângulo. Qual que é a fórmula do triângulo? Eu tenho a soma dos ângulos internos, x mais 112 igual a 180. Porque aí eu vou descobrir quanto que vale esse x. Então, eu tenho 2x igual a 180 menos 112. 2x é igual a 180 menos 112, 68. X é igual a 68 dividido por 2. X é igual a 34. Então, olha só, eu descobri que aqui vale 34 e aqui 34 graus, tá? Só que aqui, ó, não é um ângulo de 90 graus? Uma parte vale 34, a outra vale y. Se é 90 graus, para eu descobrir o y, eu pego 90 menos 34 é igual a y. Y é igual a 56 graus, tá? Que é o complemento, tá? Então, é assim que faz. Aí, vamos lá. Trapézio e suas propriedades. O trapézio também tem as propriedades dele. Então, eu tenho aqui 2 trapézios, tá? Então, eu tenho o primeiro, que é o retângulo, que tem o ângulo de 90 graus. E eu tenho aqui o trapézio isósceles, que ele tem os ângulos da base igual, inferior e superior. Então, quais os elementos do trapézio? Base menor, altura. De A a C, diagonal. De D a B, diagonal. Quem são os ângulos? Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo B, ângulo C. A mesma coisa aqui, ó. Ângulo, ângulo, ângulo e ângulo. Só que no trapézio isósceles, esse ângulo é igual a esse. A igual a B e D igual a C, tá? Esses são os ângulos internos. Se fosse fora, era ângulo externo. Tudo bem? Base média de um trapézio. Eu tenho um trapézio e quero descobrir qual é a metade da base desse trapézio. Qual é a medida da base desse trapézio? Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C e D. E aqui a medida do meio, eu tenho um segmento RS. Esse segmento RS é a média, a base média de um trapézio, tá? Que é o meio. Então, R é o ponto médio do lado AD. E o S é o ponto médio de B a C, quer dizer, é a metade. E RS é a base média. Como que eu uso o cálculo aqui para achar a base média de um retângulo? Que é o meio desse retângulo, que é essa medida daqui até aqui. Eu vou fazer a medida DC, que é a maior, mais a medida menor dividido por 2. Então, eu vou pegar a medida 4 mais 2, vamos lá. Então, base média triangular. Base maior 4, mais a menor 2, dividido por 2. Então, a base média é igual a 4 mais 2, 6, dividido por 2, eu tenho 3. Então, a minha medida daqui até aqui tem 3 centímetros, tá? É assim que calcula a base média de um trapézio.